Era uma vez, em uma cidade muito movimentada chamada Roma, um casal muito especial, Priscila e Áquila. Eles eram judeus e viviam uma vida tranquila, trabalhando juntos como fabricantes de tendas. Sim, eles costuravam e montavam aquelas tendas que as pessoas usavam para viajar ou morar no deserto. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Priscila era uma mulher inteligente, gentil e cheia de fé. Áquila era seu marido, forte, trabalhador e muito sábio. Juntos, formavam uma dupla incrível, sempre ajudando os outros e buscando viver do jeitinho que Deus ensinava. Mas, de repente, algo triste aconteceu. O imperador da cidade, chamado Cláudio, fez um decreto muito duro. Todos os judeus deveriam sair de Roma imediatamente. Ninguém podia ficar. As pessoas ficaram assustadas. As ruas ficaram cheias de famílias se despedindo, carregando malas e olhando para trás com lágrimas nos olhos. Priscila e Áquila também tiveram que partir. Eles não queriam deixar sua casa, seus vizinhos, nem tudo que tinham construído ali, mas mesmo com o coração apertado, eles confiaram em Deus. Eles empacotaram suas coisas, ferramentas de trabalho, tecidos para fazer tendas, seus utensílios e, é claro, seus pergaminhos com as escrituras sagradas. Mesmo sem saber exatamente o que aconteceria, Priscila olhou para Áquila e disse com um sorriso cheio de fé: "Se Deus está conosco, Ele vai cuidar de tudo." E assim, com coragem e esperança no coração, eles deixaram Roma e viajaram até uma cidade chamada Corinto, que ficava bem distante. Era uma cidade muito importante naquela época, cheia de pessoas de diferentes lugares e culturas. Mas mal sabiam eles que Deus já estava preparando algo maravilhoso para suas vidas. Lá em Corinto, eles não estavam sozinhos. Mesmo longe de casa, o Senhor estava guiando cada passo deles. O que será que aconteceria a seguir? Quem será que eles iriam encontrar em Corinto? Depois de uma longa viagem, com poeira no caminho e o coração cheio de perguntas, Priscila e Áquila chegaram à cidade de Corinto. Era uma cidade barulhenta, cheia de comerciantes, viajantes, navios e pessoas falando muitas línguas diferentes. Eles encontraram um lugarzinho para morar e logo começaram a trabalhar novamente com o que sabiam fazer de melhor: fabricar tendas. Cortavam os tecidos, costuravam com carinho, ajustavam cada parte, e sempre agradeciam a Deus por ainda poderem trabalhar juntos. Mas foi em um desses dias comuns que algo extraordinário aconteceu. Um homem chegou à cidade. Ele era diferente. Tinha o olhar determinado, as roupas um pouco gastas das muitas viagens, e carregava com ele uma mensagem poderosa sobre Jesus. Seu nome era Paulo, e ele era um grande missionário. Paulo tinha vindo de Atenas, depois de pregar ali. Ele estava em Corinto para continuar falando às pessoas sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu por amor e ressuscitou para nos dar vida eterna. E adivinha só, Paulo também trabalhava fazendo tendas. Quando ele soube que havia um casal judeu na cidade que também fazia tendas, ele foi até lá, bateu à porta e foi recebido com sorrisos por Priscila e Áquila. Eles conversaram, trocaram histórias e rapidamente perceberam que tinham algo muito especial em comum: o amor por Jesus e o desejo de servi-lo com toda a vida. Eles se tornaram amigos rapidamente. Priscila preparava pães quentinhos, Áquila contava histórias da vida em Roma, e Paulo falava sobre tudo o que tinha vivido desde que conheceu Jesus no caminho para Damasco. Paulo precisava de um lugar para ficar, e Priscila e Áquila, com o coração generoso, disseram: "Pode ficar aqui com a gente. Nossa casa é sua casa." E foi assim que Paulo passou a morar com Priscila e Áquila. Eles trabalharam lado a lado, fazendo tendas durante o dia, e à noite falavam do amor de Jesus para quem quisesse ouvir. Muitas vezes se reuniam em volta da mesa,
com lamparinas acesas, lendo as escrituras e orando juntos. Aquela amizade não foi por acaso, foi um presente de Deus. E juntos, esse trio se tornou uma equipe poderosa na missão de espalhar o Evangelho. E isso era só o começo do que Deus faria através deles. Depois de viverem um tempo maravilhoso em Corinto, trabalhando com tendas e compartilhando sobre Jesus com muitas pessoas, Paulo sentiu no coração que era hora de continuar sua missão em outro lugar. Ele sabia que o mundo era grande e havia ainda muitas pessoas que precisavam ouvir sobre o amor de Deus. Foi então que ele fez um convite muito especial para Priscila e Áquila. Amigos, estou indo para uma cidade chamada Éfeso. Deus colocou esse lugar em meu coração. Vamos comigo. Priscila e Áquila se entreolharam, sorriram e, sem hesitar, disseram: sim, Paulo. Onde você for, iremos também. Queremos servir a Jesus onde for preciso. E assim, os três embarcaram em um navio, enfrentando ventos, ondas e uma longa viagem até chegarem à cidade de Éfeso, um lugar muito importante na Ásia Menor, com ruas largas, grandes construções e muitas pessoas curiosas sobre novas ideias e ensinamentos. Lá, Priscila e Áquila não perderam tempo. Com o coração cheio de amor e coragem, começaram a falar de Jesus para as pessoas. Eles explicavam com paciência que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador prometido nas Escrituras, que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Eles falavam com comerciantes, viajantes, famílias e crianças. E sabe o que é mais bonito? Eles não faziam isso sozinhos. Trabalhavam juntos, como um time que tinha o mesmo objetivo: levar a luz do Evangelho para onde fosse necessário. Priscila ensinava com sabedoria, explicando as Escrituras com carinho e simplicidade. Áquila, com seu jeito calmo e firme, ajudava as pessoas a entenderem quem Jesus era de verdade. E, quando precisavam, ainda sabiam montar uma boa tenda. Eles mostravam que não é preciso ser famoso para servir a Deus, nem estar num palco. Basta ter um coração cheio de fé e amor. Priscila e Áquila eram missionários com as mãos ocupadas e os corações entregues ao Senhor. E ali, em Éfeso, enquanto Paulo seguia viagem para outros lugares, eles permaneceram firmes, cuidando das pessoas e da igreja que começava a nascer naquela cidade. A história de Priscila e Áquila nos ensina que quando servimos a Jesus com alegria e união, Ele nos usa de maneiras maravilhosas. Mas ainda havia mais a acontecer. Em breve, conheceriam um homem chamado Apolo e fariam algo que mudaria a vida dele para sempre. Um certo dia, enquanto Priscila e Áquila continuavam seu trabalho em Éfeso, algo muito interessante aconteceu. Eles foram até a sinagoga, o lugar onde os judeus se reuniam para aprender sobre Deus, e viram um homem alto, com voz forte e cheia de entusiasmo, falando para a multidão. O nome dele era Apolo, e ele vinha de uma cidade chamada Alexandria, conhecida por ter muitas escolas e pessoas estudiosas. Apolo era muito inteligente e conhecia bem as Escrituras do Antigo Testamento. Ele falava com paixão sobre Deus e até falava sobre Jesus, mas ainda não sabia tudo sobre ele. Na verdade, Apolo só conhecia até o batismo de João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus. Ele ainda não sabia que Jesus tinha morrido na cruz e ressuscitado. Ele também não sabia sobre o Espírito Santo e o poder que Deus estava derramando sobre os crentes. Priscila e Áquila escutaram atentamente. Eles ficaram admirados com o quanto Apolo sabia, mas também perceberam que ele precisava aprender mais e aprender com amor. Então, em vez de interromper Apolo ou brigar com ele na frente de todos, eles fizeram algo muito bonito. Eles esperaram ele terminar de falar. Com todo carinho, se aproximaram. Apolo, você tem um coração maravilhoso. Podemos conversar um pouco com você. Apolo, humilde e curioso, aceitou o convite. Ele foi até a casa de Priscila e Áquila, onde se sentaram juntos, abriram as Escrituras e começaram a explicar com muito amor e cuidado toda a verdade sobre Jesus Cristo. Priscila falou sobre a cruz, sobre a ressurreição e como Jesus era o Salvador prometido desde
desde os tempos antigos. Aquila explicou sobre o Espírito Santo, que agora morava nos corações dos que criam em Jesus. Eles contaram sobre tudo que tinham vivido ao lado de Paulo, e como a igreja estava crescendo. Em muitos lugares, Apolo ficou maravilhado. Agora tudo faz sentido, disse ele, com os olhos brilhando. Com o coração cheio da verdade, Apolo se transformou em um pregador ainda mais poderoso. E sabe o que é mais bonito? Tudo isso aconteceu porque Priscila e Áquila ensinaram com sabedoria e humildade, sem orgulho, sem briga, mas com amor e respeito. E o resultado? Apolo passou a ajudar muito a igreja. Onde quer que fosse, ele pregava com coragem, ensinando a verdade completa sobre Jesus, e muitas pessoas passaram a crer no Salvador por causa disso. Esse momento nos ensina que quando ajudamos alguém com paciência e humildade, Deus usa nosso amor para transformar vidas. E sabe o que mais? A história de Priscila e Áquila ainda não acabou. Mesmo com tantas mudanças de cidade, perseguições e desafios no caminho, Priscila e Áquila nunca desistiram da fé em Jesus. Pelo contrário, eles estavam cada vez mais firmes, mais corajosos e mais cheios de amor no coração. Eles entenderam que seguir a Jesus era muito mais do que ir a um templo, era viver todos os dias com o coração cheio da presença de Deus. E foi por isso que, onde quer que morassem, faziam algo muito especial, abriam as portas de sua casa para receber os irmãos em Cristo. Sim, a casa de Priscila e Áquila virou uma igreja. Lá, os cristãos se reuniam para cantar louvores, orar juntos, estudar a palavra de Deus e cuidar uns dos outros. Às vezes eram muitos, às vezes poucos, mas sempre havia amor, alegria e esperança naquele lugar. A mesa onde comiam também era o altar de oração. As paredes ouviram muitas risadas, mas também muitos choros, porque ali todos podiam ser como eram, com seus medos e sonhos. E mesmo com o risco de perseguições, sim, naquela época ser cristão era perigoso. Priscila e Áquila nunca fecharam a porta para ninguém. Eles sabiam que Deus os tinha colocado ali com um propósito muito especial. E sabe quem nunca se esqueceu deles? O apóstolo Paulo, seu grande amigo e companheiro de missão. Em uma de suas cartas, Paulo escreveu com muito carinho: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. A eles não sou apenas eu quem agradece, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, 3-5 UAU. Paulo disse que eles arriscaram a vida por ele. Isso mostra o quanto Priscila e Áquila eram valentes e cheios de amor. Eles não viviam para si mesmos, viviam para servir a Jesus e ajudar os outros. E tudo isso nos ensina algo muito importante. Nossa casa também pode ser um lugar para amar, servir, orar e ensinar sobre Deus. Não importa se é grande ou pequena, simples ou bonita. O que importa é o que acontece lá dentro e o quanto deixamos Jesus morar ali com a gente. E assim, Priscila e Áquila seguiram sua jornada até o fim da vida, sendo luz por onde passavam, abrindo os braços para acolher e os lábios para ensinar. Eles nos deixaram um exemplo poderoso de fé, coragem e amor.